Bom dia, meu nome é Camila e hoje estarei falando os materiais que iremos precisar para fazer esse experimento. Bom, precisaremos de uma calculadora sem pilha, duas batatas doces ou limões, ou algum alimento ácido ou básico, dois clipes, duas moedas de 5 centavos e três fios de cobre. Oi, eu sou o Kevin e vou falar sobre a montagem do experimento. Primeiro você irá precisar prender um fio em um dos polos da calculadora e depois iremos pegar as moedas e fincar elas nas batatas. E em seguida vamos fazer o mesmo processo com os clipes que estão com os fios. O que está solto em uma batata e o que está preso na calculadora colocaremos na outra batata. Depois tiraremos a moeda da batata que está presa na calculadora e colocamos a ponta do fio que está preso na outra batata. E aí colocamos a moeda de novo para segurar, né? Por último, pegaremos o fio que está desencapado dos dois lados, mas não está preso em nada, e colocaremos debaixo da moeda que está na batata, que não está presa na calculadora. E para ligar, é só encostar a ponta desse fio no polo da calculadora que não tem nada. Bom dia, me chamo David e vou explicar por que esse processo acontece. Bom, isso acontece porque o zinco ele tem um excesso e um potencial de elétrons que ele consegue doar ao cobre, que tem uma falta de elétrons. Então o zinco ele serve como anodo e o cobre como cátodo. Quando um tem excesso e outro tem falta, se eu conectar esse sistema através de um cabo e tiver um líquido ácido, vai acontecer uma reação química e vai haver um desprendimento de elétrons do zinco para o recebimento de elétrons do cobre. Esse processo chama-se química óxido-redução, onde o zinco oxida e perde elétrons e o cobre reduz e ganha elétrons. Isso gera uma diferença de potencial. O zinco tem um potencial de doar elétrons e o cobre tem um potencial de receber elétrons. Quando ocorre essa diferença, eu consigo fazer com que o elétron circule fazendo gerar uma corrente elétrica. Com a corrente elétrica tendo uma diferença de potencial que seja suficiente para acionar uma carga, eu consigo fazer com que a calculadora funcione. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo de elétrons ou outras cargas elétricas através de um condutor, como o fio, e é medida em amperes. É fundamental para o funcionamento de dispositivos elétricos e eletrônicos, permitindo que o transporte de energia elétrica em circuitos. Qual é o sentido de corrente elétrica convencional? Os elétrons seguem o mesmo da corrente elétrica convencional? Explique sua resposta. A corrente elétrica convencional é definida como fluxo de cargas positivas em um circuito. Apesar de os elétrons que têm carga negativa se movem na mesma direção oposta, essa convenção simplifica a análise de circuitos elétricos. Qual o valor médio da corrente elétrica de um chuveiro, de um carregador de celular, de uma furadeira, de um secador de cabelo, de uma lâmpada LED, de um micro-ondas e de um ar-condicionado? Os valores médios aproximados da corrente elétrica em um dispositivo comum: chuveiro de 20 a 40 amperes, carregador de celular de 0,5 a 2 amperes, furadeira 5 a 10 amperes, secador de cabelo de 10 a 15 amperes, lâmpada LED menos que 0,5 amperes, micro-ondas de 8 a 12 amperes, ar-condicionado de 5 a 12 ou mais, dependendo da capacidade. Lembrando que esses valores podem variar de acordo com as especificações individuais de cada dispositivo. Coloque em ordem decrescente os equipamentos residenciais que mais consomem energia elétrica. Há alguma relação entre o consumo de energia elétrica e a corrente elétrica nesses aparelhos? Equipamentos residenciais com maior consumo de energia em ordem decrescente: ar-condicionado, aquecedor elétrico como chuveiro, máquina de lavar roupa e secadora, forno elétrico, geladeira, micro-ondas, ferro de passar roupa, televisão, computadores e eletrodomésticos menores. Há uma relação diferente entre o consumo de energia e a corrente elétrica, já que a potência, ou consumo, é calculada multiplicando-se a tensão pela corrente. Dispositivos de alto consumo geralmente exigem mais corrente mais altas para operar.